Bem-vindos de volta ao estúdio Julia Kocan. Hoje falaremos sobre o grande ataque a Moscou. Drones ucranianos cercam a cidade. Um suspeito de envolvimento em um ataque terrorista que fabricava explosivos sob a supervisão do FSB foi detido em Lviv. Paraquedistas das Forças Armadas da Ucrânia lançaram um contra-ataque impedindo o avanço do inimigo nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. O encontro entre Zelensky e Putin pode acontecer já em 3 semanas. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, fez uma declaração de grande impacto em entrevista à Fox News. E Ramzan Kadyrov declarou com pompa a criação de grupos móveis de defesa antiaérea na Chechênia contra drones ucranianos. Mas será que isso é realmente verdade? Putin e Trump estão discutindo secretamente a restauração do Nord Stream sem a participação da UE, o que se sabe até o momento. Fortes explosões no Irã, apagão em massa e protestos. Vamos contar se há alguma ligação com possíveis planos do Zewa. Falaremos sobre tudo isso em apenas alguns segundos, mas agora mesmo, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal Ucrânia Hoje para não se perder no YouTube. Então vamos começar. Após o ataque massivo da Rússia à Ucrânia, veio uma resposta dura. Cerca de 100 drones ucranianos voaram em direção a Moscou. Foram mostradas rotas aproximadas no mapa. Em Moscou, todos os aeroportos da cidade foram imediatamente fechados. O prefeito de Moscou, Sobyanin, confirmou o ataque à cidade e declarou que, como de costume, 11 drones foram abatidos em 1 hora. O plano cobertura foi acionado em todos os aeroportos da capital russa: Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo. Os passageiros são orientados a suportarem silêncio. Afinal, essa é uma habilidade básica dos russos. O clima estava tenso. Na Rússia, na noite de sábado para domingo, 22 de fevereiro. Cerca de 10 explosões foram ouvidas sobre Saratov e Engels. Os russos reclamaram do ataque de drones, contra os quais a defesa aérea tentou agir. Além disso, em Saratov, devido à ameaça de drones, foi iniciado o queima de emergência na refinaria para reduzir a pressão no sistema. Ali daquele lado também está saindo fumaça e alguma coisa. Bem, então claramente houve 2 impactos. Foram divulgados os resultados dos últimos ataques ucranianos com mísseis Flamingo à fábrica russa, onde são produzidos os Iskander. Agora ficou um buraco lá, 23 por 19 metros no telhado de um dos galpões. Para que você entenda, isso é como 2 campos de tênis. Mas, segundo informantes, as nuvens ainda não permitem avaliar com precisão os danos. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Esfairua. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e orgulhosos de termos espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de onde você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Atentado terrorista em Lviv na noite de 22 de fevereiro. A policial de 23 anos morreu. O número de vítimas subiu para 25 pessoas. 6 deles estão em estado crítico. Os profissionais médicos estão enfrentando um sério conflito. Para eles, do ponto de vista deles, vida. O atual chefe do Ministério do Interior da Ucrânia, Igor Klimenko, prestou declarações detalhadas sobre este assunto específico. Ele explicou que esses indivíduos são, na verdade, funcionários dedicados da Polícia Nacional e também valorosos funcionários da Guarda Nacional, que estavam cumprindo o seu dever de serviço para manter rigorosamente a ordem pública e a segurança de todos. Além disso, ele ressaltou com profunda empatia que nós fizemos questão de estar presentes pessoalmente no quarto de cada um deles, visitando suas casas e conversando com seus familiares para oferecer todo o apoio necessário neste momento difícil. Há um total de 15 pessoas neste hospital. Em outro hospital, há mais 5 pessoas. 6 delas estão em estado extremamente grave. Klimenko também informou que a polícia, em conjunto com o SBU, deteve a provável autora da explosão. Ela foi capturada no centro distrital. As autoridades estão considerando o envolvimento dos serviços secretos russos no atentado em Lviv. Sabe-se preliminarmente que a autora do atentado veio para Lviv de outra região. Há 5 minutos, detivemos justamente a executora em um dos centros distritais da região de Lviv. Sobre outros participantes desse esquema criminoso, o promotor e o vice-chefe do SBU irão comentar. De fato, foi realizada uma operação conjunta com a promotoria regional. Uma bem-sucedida operação especial em várias etapas com o objetivo de identificar agentes inimigos que estiveram diretamente envolvidos na execução deste ato terrorista.
Com certeza continuaremos trabalhando para identificar os mandantes deste crime, para que possamos identificá-los de forma inequívoca e responsabilizá-los criminalmente, tanto presencialmente quanto à distância, todos os envolvidos nesta manifestação terrorista. A polícia publicou um vídeo no qual é possível ver uma mulher colocando explosivos em uma lixeira. Segundo informações privilegiadas do jornalista ucraniano Vitaly Glagola, a suspeita do atentado fabricou o artefato explosivo ela mesma, sob orientação de curadores online do FSB. Ela foi detida em Sambir enquanto tentava fugir da região de Lviv. No entanto, essa informação ainda aguarda confirmação oficial. Para quem não sabe, na noite de 22 de fevereiro, às 0h30, foi feita uma chamada para o 102 sobre uma invasão a uma loja no centro da cidade. Quando a primeira equipe da polícia de patrulha chegou, houve uma explosão. Quando a segunda equipe chegou para ajudar, ocorreu mais uma explosão. As explosões foram tão fortes que puderam ser ouvidas até nas nuvens, em diferentes bairros da cidade e até mesmo fora de Lviv. A onda de choque da explosão quebrou as janelas das casas próximas. A Promotoria Regional de Lviv já abriu um processo com base no artigo do Código Penal Ato Terrorista que resultou em graves consequências. Nossos sinceros sentimentos à família da policial falecida e aos organizadores deste atentado terrorista, gostaria de lembrar, esse jogo pode ser jogado por dois lados. A guerra continuará enquanto Putin e o governo tiverem dinheiro para armas, escreve o Times. A publicação destaca que a Ucrânia está chegando ao 4º aniversário da ofensiva russa em grande escala. Sem avanços na linha de frente ou no processo de negociações, para garantir a vitória, precisamos mobilizar mais 250 mil soldados. A inteligência afirma que estamos em desvantagem em várias regiões em relação à Rússia, devido à falta de pessoal e equipamentos. O Ocidente avalia que a Rússia conseguirá manter-se nos combates por pelo menos mais um ano. Enquanto isso, as tropas aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia realizam ações ofensivas ativas, impedindo o avanço do inimigo nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Segundo dados preliminares, já foram libertados mais de 300 quilômetros quadrados e 8 localidades. As forças de defesa repeliram o inimigo próximo a Kalinovskoye e em Ternovoy. No entanto, as tropas russas estão aumentando a pressão no Donbass, em direção a Platonovka, Bondarnovo e Privoli, nas direções de Slaviansk e Kramatorsk. As forças de defesa da Ucrânia mantêm suas posições e controlam a situação. Isso foi informado em um comentário à Ukrinform pelo representante do agrupamento de tropas leste, Major Grigory Shapoval. Como relatou o comandante Syrskyi, atualmente 97% de Kupiansk está sob controle das forças ucranianas. E nossos continuam destruindo depósitos e equipamentos russos por toda a linha de frente. Por exemplo, operadores de sistemas de drones da Brigada Gard do Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, na região de Kharkiv, localizaram um hangar com equipamentos russos e um depósito de munições e o destruíram. A situação na linha de frente continua difícil. Agora está intenso, segundo Syrskyi, em Pokrovsk. Os russos tentam capturar a cidade há 19 meses com grandes forças. A Ucrânia tenta deter o inimigo. O 7º Corpo de Assalto Aerotransportado barrou a infiltração de um grupo de sabotagem ao norte de Pokrovsk. As Forças Armadas da Ucrânia também reabastecem o fundo de câmbio, mesmo que isso signifique atravessar uma cerca. Pessoal do 225º UWR. Veja como é forte. 225º Regimento. Simplesmente passou pela cerca. Acho que ele pode até atravessar paredes. Rapazes de aço do 225º Regimento de Assalto Independente. Mas o inimigo ainda conseguiu avançar na direção de Pokrovsk e Sviatopokrovsk. Isso foi relatado pelo Deep State. Lá, os ocupantes começaram a usar tropas aerotransportadas. Isso foi relatado pelo vice-comandante do Grupo de Forças Especiais do Destacamento Especial Taifun, com o indicativo Escorpião. Até o final de 2025 havia tropas irregulares nesse setor. Pelo que entendi, mobilizados mercenários e todo o restante do exército da DNR e LNR. Depois que no final de 25 e início de 26, segundo dados de inteligência, suas tropas aerotransportadas entraram na direção de Pokrovsk, a tática mudou, sentimos isso. De forma mais simples, trata-se da tática de movimentação do pessoal. A tática do combate geral das tropas mudou muito.
Se antes eles avançavam em fila indiana, com 5 ou 6 militares sem distância, sem nada, simplesmente se deslocando do ponto A ao ponto B, e era possível destruir o grupo de assalto deles com 2 ou 3 drones FPV, agora eles estão mais... Os paraquedistas são mais racionais. Dá para ver que eles têm uma certa formação, certas habilidades, agora eles já se deslocam em grupos de no máximo 3. Ou seja, há uma distância entre eles. Mesmo quando ocorrem combates próximos às nossas posições, vemos que já não é apenas um bando de mobilizados, contratados ou mercenários, mas sim militares mais bem preparados. A luta dos ucranianos por seu território continua. Nos arredores de Donetsk e perto de Mariupol, operadores do SBS também destruíram 2 sistemas russos de defesa antiaérea Tor durante a noite. Admiro a coragem dos soldados ucranianos que resistem a uma horda muito superior em número. Peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia, inclusive financeiramente. Deixem palavras de apoio nos comentários. Eu sei, eles estão nos assistindo. Em breve é possível um encontro entre Zelensky e Putin. Também não está descartada a realização de uma cúpula trilateral com a participação do líder americano Trump. Foi exatamente isso que declarou o representante do presidente dos MMA, Steve Witkoff, em entrevista à Fox News. Nos Estados Unidos, para dizer o mínimo, insinuam um avanço, mas como afirmou Witkoff, a guerra continua apenas por causa das disputas territoriais. E as partes não conseguem chegar a um consenso. Jared e eu estamos otimistas. E esperamos que as iniciativas que propusemos ajudem a aproximar as posições das partes nas próximas 3 semanas. E talvez até levem a uma cúpula entre Zelensky e o presidente Putin. No entanto, parece que os EUA não se importam nem um pouco com o fato de que essas disputas territoriais existem. E elas nem existiriam se a Rússia não tivesse atacado a Ucrânia. Ainda assim, o representante especial de Trump declarou que nas próximas semanas poderemos ouvir boas notícias. Mas será que elas serão boas para nós? Afinal, como afirmou Witkoff, Putin, ao que parece, é um homem honesto. Ele sempre foi honesto comigo. Eu digo isso, e sou criticado por isso, mas é verdade. Ele me disse que essas eram as linhas vermelhas dele. Fui criticado por ter me encontrado com ele 8 vezes. Mas como você faria um acordo com alguém se não soubesse nada sobre essa pessoa? Um homem honesto que primeiro tomou a Crimeia de nós, agora simplesmente quer tomar todo o Donbass. Mas, ao mesmo tempo, atira nas cidades ucranianas, ataca a infraestrutura energética e os civis. Só nesta noite, os russos lançaram 345 meios de ataque aéreo contra a Ucrânia. Com esses mísseis e drones, segundo o Ministério da Energia, há cortes de eletricidade em 6 regiões. Além disso, um míssil russo atingiu uma fábrica americana de produção de biscoitos. Talvez Putin seja honesto com Witkoff, mas, por algum motivo, ataca negócios americanos. E é com ele que teremos que negociar, não dar um soco na cara, mas negociar de fato. Este mundo enlouqueceu. Enquanto isso, o jornal alemão Berliner Zeitung escreve que o ditador russo, Putin e o presidente dos Elexil, Trump, supostamente discutem a possibilidade de retomar o funcionamento do gasoduto Nord Stream, mas já sob controle de Washington. Segundo o jornal, esses contatos acontecem de forma não oficial, sem qualquer participação da União Europeia. Ou seja, tudo acontece nos bastidores e sem declarações públicas. Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que após a explosão em setembro de 2022, foram praticamente destruídos e não estão funcionando. Oficialmente são considerados projetos encerrados. Mas, como escreve o Berliner Zeitung, em um contexto mais amplo de consultas geopolíticas entre Moscou e Washington, essa questão supostamente voltou à mesa. A ideia é tentar restabelecer o fornecimento de gás russo para a Europa, mas agora com a participação de estruturas americanas e sob seu controle. Chega-se até a mencionar o interesse de investidores americanos nessa infraestrutura. Em particular, é citado o nome de um investidor como Stephen Lynch, que é associado a ativos energéticos russos. Enquanto isso, a posição da Alemanha não mudou. Berlim continua apoiando as sanções da UE contra a Rússia agressora e oficialmente não anuncia nenhum plano para restaurar o Nord Stream. Então, isso vai se tornar realidade? A questão permanece em aberto, mas o simples surgimento de tais publicações já mostra o quão confusa está a geopolítica energética atualmente. Assim como a questão da paz na Ucrânia. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre tudo isso.
Enquanto isso, no Irã, novos protestos antigovernamentais começaram novamente. Isso foi relatado pela Iran International. Segundo o canal de oposição iraniano, milhares de estudantes saíram às ruas de Teherã e Mashhad, as duas maiores cidades do país, entoando slogans contra o governo. Tajiquistão. As greves estudantis e os protestos antigovernamentais no Irã começaram em meio à expectativa de um possível ataque militar por parte dos Estados Unidos. Segundo o Wall Street Journal, citando gravações de vídeo verificadas pela Storyful, no sábado, 21 de fevereiro, no primeiro dia do novo semestre letivo, estudantes de várias universidades realizaram manifestações, entoando slogans em memória dos mortos durante a repressão aos protestos de janeiro e condenando as ações das forças de segurança. Além das manifestações estudantis, os iranianos utilizam outras formas de protesto. Ao entardecer, dos balcões ecoam slogans como "Morte a Khamenei". As cerimônias de luto do 40º dia se transformam em manifestações políticas, com danças e aplausos junto aos túmulos dos mortos. Em várias cidades ocorreram greves escolares. Os protestos atuais acontecem em meio a uma forte escalada da situação na política externa. Segundo o Wall Street Journal, os Islamicida aumentaram na região o maior agrupamento de forças aéreas desde a invasão do Iraque em 2003. De acordo com a Axios e a Reuters, o Pentágono apresentou ao presidente Trump várias opções de ação, incluindo ataques limitados a instalações nucleares. Até uma campanha em grande escala, incluindo a eliminação do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei e de seu filho Mashtaba. O próprio Trump declarou em 19 de fevereiro que o Irã tem de 10 a 15 dias para fechar um acordo nuclear, ameaçando com consequências muito graves caso contrário. Enquanto isso, na cidade de Parand, no Irã, ocorreram explosões e houve falta de eletricidade. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas, mas surge a pergunta: os Shiur iniciaram uma operação? O que você acha? Como os acontecimentos vão se desenrolar? A seguir, escreva suas opiniões nos comentários. Enquanto Alexander Lukashenko continua jogando seu tradicional jogo de agradar a todos, distanciando-se da guerra, um golpe inesperado veio de dentro. Como ficou conhecido através de uma investigação, o ex-chefe do Ministério do Interior da Bielorrússia, Vladimir Naumov, está envolvido na exportação de grãos dos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Segundo informa a Ukrinform, citando documentos obtidos pela organização de oposição bielorrussa Belpul e disponibilizados à agência, a Rússia. Juntamente com representantes do regime de Lukashenko, em particular o ex-chefe do Ministério do Interior Vladimir Naumov, foi criada uma rede multinível para a exportação de produtos agrícolas dos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia e sua legalização, tanto para o mercado russo quanto para o bielorrusso, com fornecimentos subsequentes para terceiros mercados. De acordo com os documentos, um dos elementos-chave da cadeia inicial é a estrutura criada pela administração de ocupação, a chamada Corporação Estatal Agrar Donbass, que atua como operadora centralizada da produção e comercialização de produtos agrícolas das partes ocupadas, das regiões de Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Mas isso ainda não é tudo. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia, de fato, anexou a Bielorrússia e utiliza a infraestrutura do país para ataques contra a Ucrânia e ameaças à OTAN. No relatório dos analistas, afirma-se que a liderança político-militar da Rússia continua a usar a Bielorrússia em sua política agressiva contra a Ucrânia. E contra todo o mundo civilizado? Os russos usaram a infraestrutura bielorrussa para apoiar operações de drones contra a Ucrânia e incursões no espaço aéreo da OTAN. Na prática, os russos já estão conduzindo na Bielorrússia uma campanha de fase zero. É isso. Assim é a amizade entre Rússia e Bielorrússia, na verdade. E o que vocês acham de tudo isso? Escrevam, não se contenham nos comentários. Bem, na Rússia, tudo continua estável. Não passa um dia sem um momento constrangedor. Desta vez, as autoridades decidiram forçar os russos a usar o chamado Mensageiro Nacional Max, por meio de multas. A partir de 17 de fevereiro, as empresas administradoras e associações de moradores são obrigadas a criar uma página na plataforma de controle Max. Lá é necessário informar o horário de funcionamento, telefone e e-mail, os contatos da central de atendimento e dos serviços de emergência. E o principal, criar um chat do prédio para os moradores. Se isso não for feito, podem aplicar uma multa por violação das regras de administração do prédio.
O que posso dizer é óbvio que as autoridades russas não param de tentar empurrar seu povo para um campo de concentração digital de todas as formas possíveis. O que vocês esperavam? Assim é ela, grande e poderosa? Mas só da boca para fora. O Kremlin exigiu que a mídia estatal convencesse os russos da utilidade do partido Rússia Unida antes das eleições para a Duma estatal. Agora vamos contar e mostrar exatamente como isso vai acontecer. Os russos serão persuadidos sobre a utilidade do partido pró-governo Rússia Unida. Não com o objetivo de melhorar os padrões de vida, é claro, mas sim para aumentar os índices de aprovação. As eleições para a Duma estatal russa acontecerão já em setembro deste ano. Em relação a isso, a administração presidencial recomendou enfaticamente que a mídia estatal e leal ao governo escreva com mais frequência sobre iniciativas sociais. Da Rússia Unida. O poder é mantido à força das baionetas. Um enorme exército repressivo policial. Um exército de gendarmes que reprime qualquer foco de resistência, qualquer dissidência, qualquer tentativa de se organizar de alguma forma. Não há absolutamente nenhum problema em reprimir as massas populares. Bem, e para essas massas, que eu chamo de pântano político ou gado, para elas existe a propaganda, para elas existe o Solovyov, para elas existem discursos inspiradores de vários representantes oficiais, mentiras constantes nas telas da televisão e assim por diante. Segundo uma das fontes dos jornalistas, que trabalha em um dos grandes veículos de imprensa russos, os membros do Rússia Unida estão bombardeando agressivamente com press releases. E o bloco político da administração presidencial exige que essas mensagens não sejam ignoradas e dá recomendações sobre as manchetes. Isso já é suficiente para os 20 a 25% desse núcleo de apoio a Putin. E o resto vai dizer Panfilova completamente degradada. Até o estado criminoso de Ela Panfilova, que já foi, por assim dizer, um baluarte da democracia dos nossos direitos humanos, ela vai forjar qualquer resultado. Nenhum problema, não haverá candidatos, não haverá luta política, não haverá igualdade de oportunidades. E o resultado necessário sempre será manipulado. Entre os temas que os meios de comunicação têm abordado recentemente estão elogios à autoridade, o projeto de lei sobre concessão de moradia para policiais e membros da Guarda Nacional, a iniciativa de novos benefícios para participantes da guerra contra a Ucrânia, além da transferência de equipamentos militares para a linha de frente. Existem certas formalidades que precisam ser cumpridas. É como dizem, lavem as mãos antes de comer. Pode não haver comida, mas é preciso lavar as mãos. Por isso existe aqui uma certa estrutura formal que supostamente é a principal força política. O consultor político pró-Kremlin observou que o Rússia Unida utiliza sempre a mesma estratégia de propaganda a favor do partido no poder, há 20 anos. Alguns meses antes das eleições, começam a aparecer em massa notícias positivas sobre o trabalho dos membros do Rússia Unida no espaço informativo. Em 2019, o campo político foi completamente limpo. E em 2019, quando houve eleições e eu participei delas, para o Parlamento Municipal de Moscou, houve uma completa eliminação dos candidatos democráticos. Eles foram presos e então tudo acabou, nem sequer tentaram mais imitar algumas formas lamentáveis, os restos lamentáveis do sistema eleitoral. Isso serve para limpar a imagem do partido e reduzir sua rejeição. É difícil dizer se funcionará. Afinal, é difícil encobrir isso com algum benefício ou equipamento. 1.200.000 perdas do exército em uma agressão injustificada contra a Ucrânia. Defesa aérea ucraniana contra Shahed. Fica mais difícil para a Rússia aterrorizar os ucranianos. Novos sistemas e munições de defesa aérea estão a caminho e os grupos móveis são reforçados. O resultado é óbvio. A defesa aérea ucraniana se tornará mais confiável este ano. Mais precisamente, e o mais importante, haverá muito mais dela. Assim, desde o início de fevereiro, as forças de defesa começaram a apresentar resultados fenomenais na destruição de alvos aéreos inimigo. E isso diz respeito principalmente aos drones. Analistas dizem que isso está relacionado à nova concepção do Ministério da Defesa e, pessoalmente, do ministro Fedorov, que está promovendo ativamente a ideia de um domo antidrones sobre a Ucrânia. É todo um sistema, ou seja, de alerta precoce, detecção antecipada por meio de radares 3D,
Ou seja, depois vem as detecções de curto alcance, quando a informação é transmitida para o sistema de detecção do próprio complexo de ataque. Por exemplo, pode ser um complexo de ataque com mísseis ou munições cinéticas, cartuchos. Vale ressaltar que radares avançados já estão em operação na Ucrânia, como por exemplo o Cerberus. Esses radares são capazes de detectar e rastrear simultaneamente até 500 alvos. Ao mesmo tempo, durante a recente reunião de Ramstein, os aliados se comprometeram a fornecer-nos radares adicionais, bem como uma grande quantidade de equipamentos militares para fortalecer nossa defesa antiaérea. Como resultado de Ramstein, os parceiros confirmaram um dos maiores orçamentos de apoio à Ucrânia, 38 bilhões de dólares para o ano de 2026. Esperamos que as entregas sejam feitas no menor prazo possível. Também ficou sabido que a Ucrânia receberá em breve um grande lote de mísseis AIM, com os quais os defensores ucranianos derrubam mísseis de cruzeiro e drones de ataque russos. Isso foi informado ontem pelo serviço de imprensa do Ministério da Defesa. Esses mísseis já estão em serviço nas Forças Armadas da Ucrânia há vários anos. Em particular, são utilizados em aeronaves F-16 e nos sistemas de defesa aérea terrestre NASAM. A OTAN deve fazer tudo o que for necessário. Agora, para garantir que, no que diz respeito à defesa aérea e outros sistemas de armas, estejamos fazendo tudo o que podemos para apresentar tudo o que temos. A propósito, a necessidade de aumentar o fornecimento de mísseis para os F-16 pode estar relacionada a outra notícia dos últimos dias. Segundo jornalistas ocidentais, recentemente não são apenas pilotos das Forças Armadas da Ucrânia que voam no céu ucraniano. A publicação Intelligence Online, citando suas fontes, afirma que foi criada na Ucrânia uma esquadrilha inteira de pilotos estrangeiros do EUA e da Holanda. Os pilotos da Unidade Internacional de F-16 frequentemente patrulham o território durante ataques noturnos russos, para garantir uma resposta mais rápida a ameaças aéreas e maximizar a área de cobertura dos radares. A contribuição mais significativa dos veteranos ocidentais para a estrutura de defesa aérea da Ucrânia está em sua experiência e habilidades no uso de sensores de alta precisão dos caças, em particular do designador de alvos Sniper Lloyd Martin. O sistema eletroóptico infravermelho de altíssima precisão é utilizado para identificação a longas distâncias, acompanhamento de alvos em alta velocidade e ataques em condições meteorológicas adversas. O Ministério da Defesa não confirmou oficialmente a informação, mas afirmam abertamente que está em andamento uma reforma global das forças de defesa aérea. Por exemplo, na estrutura das forças de sistemas não tripulados estão sendo ativamente formadas unidades de drones interceptadores que já aumentaram a eficácia da defesa antiaérea. E muitas vezes ajudam a economizar mísseis mais caros para outros objetivos. A quantidade desses drones que estão voando é um problema. A ampliação não é apenas dos próprios drones de ataque, antidrones, mas também a ampliação dos próprios pilotos e do treinamento. Também foi possível aos jornalistas descobrir que, como parte dos acordos de Ramstein, pequenos grupos de fogo devem receber armamento adicional, sistemas de defesa aérea noruegueses, NASAMS para esses mesmos mísseis AIM e equipamentos similares de outros parceiros. Curto alcance, em geral, são veículos com rodas ou esteiras aos quais estão acoplados algum tipo de sistema. Eles olham em volta, observam, conseguem dirigir, alguns até conseguem atirar ao mesmo tempo, mas são equipamentos que se movem rapidamente. Apesar do fortalecimento contínuo da defesa aérea ucraniana, os analistas observam que é justamente em 2026 que nossos defensores do céu mostrarão resultados realmente inéditos até então. Como, por exemplo, na noite de 17 de fevereiro, quando foram destruídos 20 de 20 mísseis K-101, 4 de 4 mísseis Iskander e mais de 360 drones. Enquanto isso, Kadyrov decidiu combater drones na Chechênia, criando grupos móveis de defesa antiaérea. Mas será que a criação dessa nova formação militar tem realmente como objetivo proteger o espaço aéreo? Ou será que o sultão da Chechênia está tramando algo? Meus colegas investigaram. Vamos assistir. Raramente, mas com precisão, drones aliados atacam a Chechênia. Tudo começou no final de outubro de 2024, quando a Universidade de Forças Especiais em Gudermes foi atingida. Após o primeiro ataque, Kadyrov prometeu uma terrível vingança. Eles nos atacaram.
Nós vamos destruir, mas vamos mostrar. Mas em um futuro próximo, haverá uma vingança tão grande que eles nem sequer sonharam com isso. Mas 2 semanas depois, um drone ataca um quartel. O Regimento Especial de Polícia Akhmat em Grozny. Passam-se mais alguns dias e os drones atacam a base da OMON também em Grozny. Quase um ano de intervalo. E então, novamente, em novembro de 25, drones amigáveis chegaram até a Chechênia sob ataque. A unidade militar do Regimento da Guarda Nacional Akhmat Sever na capital da República. Em 2 de dezembro, um drone ataca o prédio do Ministério do Interior em Gudermes. Mais 3 dias e já chega perto do prédio do FSB em Grozny City. Por isso, Don Don está furioso novamente e promete se vingar cruelmente. Nós vamos nos vingar, Dom, cruelmente, Dom. Nossos Dom, os alvos serão Dom, somente Dom. Instalações militares, Dom, e vocês verão o quanto, Dom. Não se pode tocar na República da Chechênia, Dom. Mas tanto com a vingança quanto com a defesa contra ataques, as coisas não vão bem. Por isso os drones atingem tanto a Chechênia quanto a reputação de Ramzan Kadyrov. E quem coloca Don Don em apuros são justamente seus próprios soldados. No verão de 25, para proteger locais importantes para Kadyrov, foram posicionadas na República as chamadas emboscadas móveis com sistemas antiaéreos. Mas isso aconteceu devido à negligência dos homens de Kadyrov. Não houve muitas novidades da parte deles. Em 15 de dezembro, drones atacaram a base da OMON em Grozny. No dia 15 de dezembro, todas essas emboscadas e instalações se mostraram inúteis, já que era um dia de folga e as forças de segurança chechenas, como de costume, foram para casa, comer e dormir um pouco. Pelo mesmo motivo, no território da OMON, onde em 15 de dezembro um drone ucraniano pousou sem obstáculos, as instalações antiaéreas, em vez de estarem de prontidão, permaneciam calmamente cobertas em um hangar fechado. O terceiro ataque aéreo a Grozny, em um mês, pegou todos de surpresa. Os funcionários da OMON não só não conseguiram chamar os operadores das baterias antiaéreas para o plantão, como também não tiveram tempo nem de encontrar as chaves do hangar onde estavam as armas antiaéreas. O mais engraçado é que, na véspera desse ataque, Kadyrov decidiu motivar seus subordinados e prometeu 1 milhão de rublos por cada drone abatido. Mas, como podemos ver, não conseguiram abater os drones de forma eficaz. Por isso, em 17 de fevereiro, Kadyrov decidiu criar uma nova formação de grupo móvel de defesa antiaérea. Prezado Ramzan Akhmatovich, por sua orientação, foi realizado um conjunto de medidas na República da Chechênia para reforçar a proteção do espaço aéreo. Com o objetivo de identificar e neutralizar ameaças de forma rápida, foram formados grupos móveis de fogo compostos por funcionários do Ministério do Interior, da Guarda Nacional e do Ministério da Defesa, que estão equipados com tudo o que é necessário. A defesa antiaérea é garantida 24 horas por dia pelos sistemas do Ministério da Defesa e pelos sistemas de guerra eletrônica. A eletrônica é um campo fundamental da ciência e da tecnologia que se dedica ao estudo e ao controle do fluxo de elétrons e outras partículas carregadas em diversos dispositivos. Ela serve como a base essencial para o funcionamento de quase todos os aparelhos modernos que utilizamos em nosso cotidiano, desde os circuitos mais simples até os sistemas computacionais extremamente complexos e avançados que movem a inovação global atualmente. Dinheiro. Kadyrov está ganhando dinheiro com isso. O Ministério da Defesa está alocando dinheiro e, naturalmente, ele recebe bons, digamos assim, bônus financeiros do Kremlin. Esses batalhões, por que é justamente Kadyrov quem está criando esses batalhões na Chechênia o tempo todo, alguns novos batalhões? São 8 batalhões lá. Alguns são financiados pelo Ministério da Defesa, outros por fundos de Akhmat Kadyrov e assim por diante. Por quê? Porque roubam dinheiro, é corrupção. Mas Kadyrov não seguia apenas pelo financiamento. O sultão checheno, para proteger a si mesmo e ao seu clã, precisa de um grande exército. Bem, como poderia ser diferente quando você gosta tanto de declarar vingança de sangue a qualquer um que encontra? Além disso, essas unidades compactas e móveis podem ser facilmente transferidas para o controle direto dos jovens herdeiros, para Akhmat e Adam. Já há cargos e descendentes de Kadyrov em excesso. E agora ainda há a perspectiva de um exército pessoal. Eu quero sinceramente que tudo isso permaneça. Que eles vivam uma vida plena e digna. E que deixem este mundo com um nome honrado e respeitado. Tudo o que eu pude fazer, eu fiz.
Mas essa nova estrutura ainda tem outro objetivo oculto. Esses grupos móveis de fogo podem se tornar um instrumento de mobilização oculta na República. E não é difícil acreditar nisso, pois a Organização de Direitos Humanos Memorial escreveu em 2022 e 2024 que as forças de segurança na Chechênia, para garantir o fluxo de voluntários, detêm pessoas. O movimento de oposição NI registrou casos recentes de operações das forças de segurança. 31 de janeiro. Chegam relatos de Uruz Martã, onde funcionários dos comissariados militares, junto com as forças de segurança, continuam procurando jovens rapazes. Carros são parados nas estradas. As operações vão além. Em 6 de fevereiro, o NII relatou que, para enviá-las ao fronte, seguranças sequestraram um indivíduo. Mas os grupos de defesa criados servem também para sequestrar opositores do regime de Kadyrov. Cada estrutura de segurança precisa apresentar os chamados resultados. Assim, agora são pessoas. E quando se cria algo novo, quando se cria uma nova estrutura, então, naturalmente, esse novo comandante tenta se destacar ao máximo. Tezul 5 na Chechênia é o trabalho fundamental dos homens e mulheres de Kadyrov. Por quê? Qual é a primeira e principal tarefa dos seguidores de Kadyrov? Não é tomar Kiev em 3 dias. Não é ir para Dubai para se divertir com alguns chefes, nem qualquer aproximação com o Oriente. Lá, a principal e inicial tarefa de Kadyrov é garantir que a Chechênia permaneça como parte da Rússia. E ele deve usar todos os métodos disponíveis. Não importa. Pressão por parte de familiares, sequestro de uma pessoa, assassinato, tortura, estupro, não importa. Intimidação total. Absolutamente todos sabem como Kadyrov e seus capangas lidam com aqueles que são indesejáveis. Quase todos os dias são publicados relatos sobre sequestros. Tortura, algo corriqueiro, muitas vezes chega até assassinatos. E sim, eles cometem execuções. E não são nem estruturas especializadas para isso. Por exemplo, vamos pegar o Neftpolk. O Neftpolk é uma estrutura militar que protege poços de petróleo e instalações na Chechênia. Eles deveriam apenas proteger, mas o Neftpolk também está envolvido em sequestros, torturas e produz resultados. Todas as estruturas de força na Chechênia devem fazer isso. Mas mesmo após 20 anos vivendo sob opressão, ainda há dissidentes na Chechênia. E com os ataques à região, o número dessas pessoas aumentou, por isso os agentes de segurança de Kadyrov continuam atuando e o próprio Ramzan ameaça decapitar os críticos do regime após os ataques de drones à República. Considerando essas ameaças diretas, não é estranho que os locais de atuação das emboscadas móveis de defesa antiaérea coincidissem com áreas instáveis, onde, no final das contas, em vez de abater drones, registrava-se um aumento nas detenções e sequestros. E estamos falando de um aumento de casos de 40% a 50%. O envolvimento dos grupos de defesa antiaérea nos sequestros permite que os agentes de Kadyrov detenham pessoas em condições de completo vácuo informacional. As picapes antiaéreas não servem para deter pessoas. Seus bloqueadores têm potência para cortar celular e internet, impedindo avisos sobre a aproximação policial ou detenções. Assim, o regime de Kadyrov suprimirá totalmente a oposição. O filme O Exterminador do Futuro já não é mais ficção científica, mas, ao que parece, uma realidade iminente. A China está preparando um verdadeiro exército de robôs. Nas redes sociais, surgiram imagens mostrando como os militares chineses estão desenvolvendo ativamente robôs humanoides para uso em operações de combate. O comportamento deles em combate real já está sendo modelado com a ajuda de inteligência artificial. Relata-se que, no futuro, os robôs poderão executar tarefas na linha de frente, desde reconhecimento até operações de assalto, o que potencialmente reduzirá o papel dos soldados convencionais. O que você acha dessas inovações? Escreva nos comentários, vou ler com certeza. Por hoje é só. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ucrânia hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!